Certamente você já deve ter visto o sequestro do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos com a invasão do Trump à Venezuela. E você deve estar se perguntando, e agora o que vem depois? Nós sabemos que já era sempre ameaçado esse tipo de possibilidade de invasão, mas imagino que muitos das pessoas que me assistem não chegavam a pensar que literalmente o cara ia invadir a Venezuela e tomar o poder, né? Porque basicamente o Trump fala que eles vão governar a Venezuela. Nós tivemos a notícia da captura do Nicolás Maduro, que apesar do pessoal estar falando o termo capturar, isso não é uma captura, isso é um sequestro de um presidente de outro país. E a gente vê aqui, por exemplo, o Trump falar que vai governar a Venezuela até que se tenha uma transição adequada. E aí, o que é que vem depois disso? Bem, antes de continuar o vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, porque se você deixar para depois, provavelmente você vai esquecer. Então dá uma fortalecida aqui e considere se inscrever nesse canal, porque eu trago vídeos todo dia sobre economia e política. Considere também ser membro deste canal, porque você recebe conteúdo antecipado e você também, dependendo da modalidade, pode receber conteúdo exclusivo, beleza? Então, gente, é complicado o momento político que nós estamos vivendo, porque isso pode implicar em várias coisas. Por exemplo, é notório de que os Estados Unidos estão invadindo a Venezuela para derrubar o governo independente aqui, é ditador, não é, tanto faz, independente, porque obviamente que não é por questão humanitária de defender o povo venezuelano, porque se assim o fosse, eles derrubavam a Arábia Saudita, derrubavam inúmeras ditaduras pelo mundo, das quais os Estados Unidos não têm interesse, nunca tiveram em derrubar. Mas uma vez que a gente sabe de que há uma reserva gigantesca de petróleo, a maior do mundo, tá na Venezuela. A gente sabe até o momento que não se tem toda a produção potencial que se poderia estar fazendo. Aí você já pode me perguntar, Luan, vai ter uma crise do petróleo? Eu imagino que não. Justamente porque a Venezuela não é a maior produtora de petróleo no mundo, e sim os Estados Unidos, seguido pela Arábia Saudita. Não é porque eles não fazem a produção hoje de petróleo como se fez no passado. No passado, década de 70, 80 e por aí segue, se existia muita mais produção do que é hoje. Hoje, a gente produz mais do que eles. Se existe muita produção e exportação de forma ilegal, por exemplo, porque os Estados Unidos ficam colocando todo tipo de sanção. Então, o que eu diria para você hoje é que não imagino que vai ter uma crise de petróleo. Ah, mas a OPEP, imagino que não vai ter. Não imagino que vai ter. Aí a gente tem aqui essa matéria do G1, muito interessante. Eu vou deixar todas essas 3 matérias aqui no comentário. Na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ler, tá? E nós vimos aqui, petróleo, China, doutrina Monroe, o que está por trás da ofensiva de Trump à Venezuela. É importante a gente focar aqui nessa doutrina Monroe. Por quê, Luan? Porque o Trump ele citou a doutrina Monroe, que é uma coisa que se fazia no século XIX, aonde os Estados Unidos basicamente dizia que qualquer intervenção que eles considerassem intervenção na zona de influência deles, eles considerariam um ataque direto à soberania americana. Ou seja, o que o Trump está fazendo aqui é dizer a América Latina e a América do Sul é nossa, certo? Basicamente, ele está ameaçando a América Latina inteira. Aí eu englobo o Sul também. Outra coisa que por que é tão devastador esse ataque? Porque é a primeira vez desse tipo de ataque na América do Sul, não na Latina como um todo, mas na do Sul, pelo menos o que foi mostrado é a primeira vez. Não, mas os Estados Unidos ele financiou inúmeros golpes de Estado pela América do Sul e Latina. Eu sei, mas uma invasão e um ataque direto assim é a primeira vez. A não ser que você diga, não, teve esse aqui. Aí tudo bem, aí você coloca aqui nos comentários, pô, valeu, cara, obrigado pela correção, não sabia. Mas, pelo menos, as fontes que eu vi falam que nunca teve uma interferência desse nível. Só
golpes de estados financiados, só entre muitas aspas, né? Aí a gente vê que o Trump basicamente disse, olha, a América Latina é minha, né? É nossa, pertence aos Estados Unidos, e se vocês interferirem aqui, seja o que for, o que eles consideraram interferência, né? A gente vai considerar um ataque à soberania. Isso é perigosíssimo, né? Isso tem implicações severas. A gente pode pensar, por exemplo, o que é que isso nos afeta? Isso nos afeta na eleição. Aí você, não sei se você chegou a ver que o governo Lula, não diretamente o Lula, mas ele se juntou com as pessoas do governo para debater uma possível interferência do governo Trump em 2026. Isso foi debate ano passado e a gente vê que eles estavam certos em preocupar, né? Como, por exemplo, essa notícia aqui do Brasil 247, no dia 23 de dezembro do ano passado, um dia desse, já falando sobre essa avaliação do governo e que, sim, havia uma preocupação do governo Lula sobre possíveis interferências no rumo das eleições de 2026. Então, uma vez que esse fato aqui acontece, a gente vê que a suspeita do governo não tinha, ou melhor, tinha fundamento. A gente vê que sim, é um recado direto a toda a América Latina e ao mundo de que, olha, os Estados Unidos agora dominam a América Latina e a gente vai interferir assim a gente queira. É importante lembrar que no discurso de hoje, quando eu gravo esse vídeo, você tá vendo no dia posterior, tô gravando no dia 3, você vai ver no dia 4, o Trump deu um discurso e ele fala abertamente que ele pode fazer isso com qualquer um. Com qualquer um. Ele disse literalmente que fique claro que nós podemos fazer isso com qualquer um que desafie os Estados Unidos. Então, é sim um alerta máximo para a América Latina. Não é brincadeira o que a gente tá passando. Eu sei que quem tá sofrendo é o Maduro e a esposa, especificamente, e o povo venezuelano, porque será ocupado, né? Há uma chance de acontecer o que aconteceu com o Afeganistão, só que mais além. No pronunciamento do Trump, ele fala de que eles não querem acontecer o que aconteceu com o Afeganistão. O que foi que aconteceu com o Afeganistão? Eles invadiram, tomaram o país, ocuparam militarmente, ficaram, 2 décadas? E assim que eles saíram, o Talibã tomou o poder. Aí, eles falarem isso, aí vocês digam nos comentários se vocês não concordam comigo. Se eles falam que eles não querem que isso aconteça, me faz parecer que eles querem invadir ou de forma permanente e ficar de forma permanente, ou colocar diretamente alguém. O presidente vai ser X pessoa. Isso é o que me faz imaginar a partir da fala dele. Até porque ele falou isso aqui, né? Logo após de que eles vão governar a Venezuela até que se tenha uma transição adequada. Quando o Trump fala isso aqui, ele basicamente está assumindo, olha, nós demos um golpe e a gente vai ficar aqui com o poder e a gente vai sair quando a gente quiser, tá? No dia que a gente quiser, quando quiser, se quiser, certo? E ele fala com todas as letras que vai administrar o petróleo venezuelano, vai investir dinheiro lá e que esse dinheiro vai ser pago com os lucros do que se tiver lá, né? Aí vocês vejam, né? Ele nem pensa assim, vou botar um verniz aqui pra não parecer que eu tô dando um golpe lá. Não tá nem aí. Ele não tá nem aí. E o mundo também não tá, assim, pelo menos o mundo nas vistas não tá tão, porque é aquele negócio, né? O país, né? É um país belicamente muito poderoso, economicamente também, e as pessoas ficam sem querer se meter, não sabem como lidar. Logicamente também, como mostra essa matéria que eu também já falei aqui, a questão chinesa sob influência na Venezuela é algo a se considerar, porque, principalmente o que eu vou mostrar aqui abaixo, que a maior parte do comércio da Venezuela é com a China. Como vocês podem ver aqui, os países com as maiores reservas de petróleo do mundo, né? A Venezuela está em primeiro, é seguida da Arábia Saudita e depois do Irã. O Irã, que também os Estados Unidos já invadiu, já bombardeou e tal, mas não chegou até o momento presente a fazer algo como agora, né? De invadir e sequestrar a autoridade do país. O que já fico pensando que pode acontecer. Inclusive, sei lá, vai ver quando esse vídeo sair, já aconteceu e eu não sei, né? Aconteceu e eu não sei. Ou talvez você esteja vendo num dia que seja diferente do que eu postei esse vídeo e pode ter acontecido e você tá vendo agora. Já fique ciente, não tem como acompanhar tão rápido. Aí vai aqui falando algumas falas de especialistas, por exemplo, de que se especula de que os Estados Unidos ele quer roubar o petróleo. Isso aí a gente já sabe, né? Mas por que quer roubar o petróleo? Mas para aliviar os custos internos
dos Estados Unidos e diminuir a atividade inflacionária, a pressão inflacionária que vem acontecendo nos Estados Unidos, também muito em conta do tarifaço que o Trump está fazendo no mundo, que obviamente se você tarifa aquilo que você vai comprar vai ficar mais caro para você. E aqui tem umas aspas, né? O petróleo venezuelano seria uma estratégia de barateamento do preço do combustível para americanos. É algo que está nas expectativas de Donald Trump. O que faz muito sentido, venhamos e convenhamos, não é mesmo? Aí aqui também, gente, falar da proximidade com a China, como eu tinha falado, né? A Venezuela mantém uma relação cooperativa com a China em áreas muito críticas, como petróleo e mineração. Lá também, gente, tem algumas questões importantes. Não são as maiores reservas de terras raras do mundo, nem de minerais críticos assim, mas se tem, e a gente sabe que o mundo está numa corrida pela transição energética. A China está na liderança e os Estados Unidos estão correndo atrás do prejuízo. Lembremos o seguinte, vou reafirmar o que eu já falei em outros momentos, de que os Estados Unidos são um império decadente. Pode não parecer, mas eles são um império decadente. Obviamente que eles estão no topo, mas a gente vê inúmeros processos acontecendo da China e tomando espaço, e tomando espaço, e tomando espaço. O tarifaço é um dos primeiros indicativos recentes de que a China ou melhor, de que os Estados Unidos querem forçar, impor ao mundo, dizer, olha, eu ainda mando, vou colocar aqui para impor na força aquilo que ela sabe que ela não vai conseguir por muito tempo, que é a hegemonia global. Isso vai acontecer, mais dia menos dia. A gente vai estar vivo para ver? Possivelmente não. Mas impérios vão e vêm. E a gente sabe que os Estados Unidos em algum momento vai cair. E eles temem essa queda, certo? Por isso tarifaço no BRICS. Porque o BRICS, por exemplo, ele ventilou que vai substituir o dólar por uma moeda comum. Meteu-lhe o tarifaço. E aqui a gente vê a participação no mercado global da Venezuela em 2023, né? E o principal destino foi quem? Adivinha? A China. Os Estados Unidos foi o segundo, mas a China é quase 70%. Quase 70%. Você imagine que agora que os Estados Unidos vão administrar o país, isso vai se inverter completamente. Os Estados Unidos basicamente vão extrair os recursos naturais da Venezuela, assim como eles fizeram com inúmeros outros países. Não esqueçamos o que eles fizeram no Iraque em 2003. Eles entraram lá, dizendo que tinham arma de destruição em massa. Não tiveram nenhum êxito em mostrar isso. Derrubaram o Saddam, o mataram e roubaram o ouro. Aí vocês podem ver algumas imagens clássicas, pessoal. Depois da derrocada do Saddam Hussein no Iraque, que eles pegaram inúmeras barras de ouro, roubaram literalmente. Tem essa imagem, rolou o mundo inteiro na época, e vai ressuscitando, como eu, por exemplo, estou ressuscitando aqui. Tem essa aqui, tem inúmeras, tá, gente? São inúmeros exemplos. Pois é, gente, Aí eu pergunto a vocês, o que é que será da América Latina agora? O que é que será da América do Sul? O que será do Brasil depois desse evento? Bem, não dá para saber ao certo os próximos fatos, mas o que dá para saber é que se você curtir esse vídeo e se inscrever e além ativar o sininho, muito provavelmente mais vídeos serão recomendados para você deste canal que você está assistindo, e aí você vai ficar muito mais informado do que a maioria, porque eu sempre vou estar trazendo aqui elementos como esses para vocês entenderem o que está rolando no Brasil e no mundo que for relativo a economia, a política, questões de poder. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui até agora. E obrigado também a vocês que são membros e a vocês que se inscreveram como um todo, porque hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu bati 2k de inscritos, né? Quem sabe no futuro você tá vendo esse vídeo, eu já tô com 10, com 15, com 20, com 30, com 100 mil, pô, quem sabe, sonhar é de graça. Então, ajuda esse canal a crescer. Obrigado mesmo e até o próximo vídeo.